Minha beleza? Aqui é o professor Clay e a gente vai resolver aqui neste vídeo a questão 11 do nosso material, beleza? Esta questão ela fala exatamente da análise de dois conjuntos, o conjunto A, o conjunto B. E para dois conjuntos, a gente tem três casos possíveis, tudo bem? Então vou fazer aqui os três casos possíveis. O primeiro, você tem o seguinte: no primeiro caso, você pode ter o conjunto A, tá? Conjunto A. E dentro dele, você tem, e dentro do conjunto A, você tem o conjunto B, tá? Tem o conjunto B, beleza? No segundo caso, no segundo caso, você tem o conjunto A, beleza? E você tem o conjunto B. Só que entre o conjunto A e o conjunto B, existe ali uma interseção, que é esse cara aqui, ó, que necessariamente ele será menor que um dos conjuntos, ou pelo menos os dois conjuntos serão maior que essa interseção, o que não acontece no primeiro caso, porque se você olhar para o primeiro caso, o B está dentro do A. No terceiro caso, no terceiro caso, a gente vai ter o conjunto A e também o conjunto B, tá bom? Conjunto B. E a gente percebe que o conjunto A e o conjunto B, eles não têm nenhum tipo de elemento comum entre eles, pois eles estão separados. E a gente tem esses três casos para analisar de acordo com as afirmativas, tá bom? Então vamos lá. A primeira afirmativa diz o seguinte: se o número de A foi igual a 13, o número de B foi igual a 8, então o número de A interseção a B também será 8. Se a gente for analisar caso por caso, o que, que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte: essa primeira afirmativa ela recai no primeiro caso. Só que nos outros casos, no caso 2 e no caso 3, não é possível afirmar essa primeira sentença. Então, logo, quando a gente tem um caso que exclui um, a gente pode dizer que ela é falsa, porque tem que ser verdadeira para todos os casos. Então, a nossa primeira sentença é falsa, tá bom? A segunda sentença: se o número de A for 3, o número de B for 7 e a interseção entre eles for vazia, então, quando eu somar o número de A com o número de B, será igual a 10. Ora, se não tem interseção e o número de A é 3 e o número de B é 7, se eu somar 3 mais 7, dá 10, que é esse caso aqui, ó, no nosso terceiro caso. Esse cara faz com que a minha afirmação seja verdadeira. Então, isso aqui é verdade, tá bom? Agora vamos lá para a terceira afirmativa. Se o número de A união a B é igual a 37, então o número de A é 17, o número de B é 20. É óbvio que essa sentença está sendo relacionada com o nosso terceiro caso, porque não existe ali uma afirmação falando de interseção entre os conjuntos. Mas existem outros conjuntos que também a soma vai ser 37. E como a gente viu na primeira sentença, se existe uma afirmação que anule a outra, ela torna toda a sentença falsa. Por exemplo, eu posso ter aqui, vai ter os 37, eu posso ter aqui 30 no A e 7 no B, tranquilo. Mas eu também poderia ter outros casos, ó. Aqui no A, por exemplo, eu poderia ter o próprio 18, né? Aí eu teria agora 19 no B. Então são casos que excluem o outro. Quando isso acontece, a sentença se torna falsa, tá? Então a sentença 3 é falsa.
Ora, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Então, a única alternativa correta seria a nossa letra B. Beleza, galera? Falou, bons estudos.